A gente vai começar mais um episódio da série Empreendedores com Propósito no Turismo. E hoje eu tô aqui com a Mariana Gontijo, uma chefe de cozinha. Cozinheira. Acho que pra mim, assim, é uma das profissionais que dos últimos tempos mais carrega o propósito na sua atividade, na sua essência. E que tem muita coragem, né? Advogada, que fez uma transformação de carreira porque simplesmente não estava feliz. E aí, então, entrou para o mundo da gastronomia e hoje tem um restaurante, Roça Grande, aqui em Belo Horizonte, e trouxe toda a essência da roça, né, da cidade onde ela nasceu, onde ela foi criada, para BH, porque sentia muita falta da sua casa, sim, da comida de casa. E aí isso fez com que você criasse aí o Roça Grande, que hoje tem 7 anos. Muito bem-vinda. Obrigada. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse propósito todo, né? E queria que você contasse como começou o Roça Grande, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do restaurante. O propósito, ele nasce dessa reconexão. Quando eu venho para cá há 15 anos atrás, né, como advogada, em busca, como todo bom retirante, né, uma vida melhor na capital, ainda com aquela ideia idealista de justiça, né, através do direito, que foi sendo desconstruída ao longo da carreira, e aí chegou um momento em que esse meu idealismo de justiça começou a ser afetado e o direito começou a me adoecer como profissão, né? Então eu fiz uma transição de carreira. Quando eu falava, eu não quero mais fazer isso, eu comecei a ficar doente mesmo, tive queda de cabelo, eu ia fazer audiência, eu tinha taquicardia. Então eu falei, gente, eu tô com 30 anos, eu vou infartar daqui a pouco, né? Então eu não posso mais ficar, mas eu vou fazer o quê? O que eu sei fazer além de advogar, né? Eu advoguei, entre estudos e advocacia, foram quase 10 anos. E aí você se pergunta, né? Balzaquiana, aos 30, o que eu vou fazer da minha vida? E eu comecei a pensar o que eu sabia fazer além de advogar. Eu falei, eu sei cozinhar. Eu gosto, e eu sempre, desde pequena, nas reuniões com as minhas amigas lá em Moema, era sempre eu que cozinhava. Mas para quem vem da minha realidade, a profissão de cozinheira ainda é uma profissão subalternizada, né? Então, assim, ninguém quer ser cozinheiro, porque trabalha muito, ganha pouco, etc. E aí começou a ter os reality shows na televisão, e eu comecei a conhecer a figura do cozinheiro profissional, do chefe, do subchefe, essa organização que a gente importou da Europa, né? E comecei a pensar na possibilidade de trabalhar com gastronomia. E fiz o curso advogando. Quando chegou no mês da minha formatura, eu falei, e agora, né? Tem que tomar uma decisão. E vendi meu carro, pedi um acerto no escritório e abri o Roça. Formei em agosto, Roça nasce em setembro. Ele foi aberto dia 5 de setembro de 2017. E quando eu comecei a fazer a faculdade, né, tinha também as aulas de empreendedorismo, as aulas de gestão, as aulas mais para essa parte de empreendedorismo no curso de gastronomia. E eu agarrei com unhas e dentes. Os professores devem até hoje lembrar da minha cara, porque principalmente, né, as professoras, a Ilusca, que era de empreendedorismo, me ajudou no plano de negócio. Eu nunca tinha ouvido falar de plano de negócio na vida. E eu comecei a imaginar o Roça. E quando eu comecei a imaginar o Roça, nada fez tanto sentido para mim quanto mostrar quem eu realmente era. A cultura de onde eu venho. Porque eu comecei a conhecer alguns conceitos, tipo do slow food, os conceitos, né, do farm to table, e eu falei, gente, isso é o que a gente vive no interior, né? Isso, ninguém está inventando a roda, só deram um nome em inglês.
Então, quando você começa falando de Moema, a cozinha ela me proporciona voltar para casa, né? Quando a gente chega do interior, a gente chega muito aberto ao que é exótico, querendo conhecer tudo, né? A fome de conhecer o diferente. E depois de um tempo a gente sente falta do aconchego de casa. E eu sentia falta dessa comida cotidiana, dessa cultura alimentar real, visceral, que a gente tem no interior. De comer o que está na época, de comer o que tem no quintal, de comer aquilo que a gente aprendeu com os nossos antepassados. Então eu começo a criar o conceito do roça, né? Roça grande é porque a gente que é de BH fala que BH é uma roça grande, né? Que é cheio de retirantes do interior. E o roça nasce com esse intuito de proporcionar para esses retirantes a comida cotidiana da roça no meio da roça grande, no meio do olho do furacão. E quando eu decido vender o carro, pego o meu acerto no escritório e não existia possibilidade de não dar certo, né? Porque eu estava abandonando uma carreira de 10 anos, quase 10 anos. Então, e aí eu fui construindo aos poucos, né? O roça ele foi pensado durante a faculdade, foi planejado, mas ele foi caminhando com as próprias pernas, né? E eu acho que um dos maiores desafios do empreendedor é esse, de entender que o negócio tem vida própria. E às vezes ele vai te levar para caminhos que você nem imaginou que ele te levaria. Mas a gastronomia e o roça são o meu caminho de volta para casa. E é muito, muito lindo assim, ouvir você contar da cidade onde você nasceu, que foi Moema, o quanto você assume, né, que você pertence a esse lugar. E aí eu venho acompanhando muito os empresários que desenvolvem experiências, falando especificamente do turismo, mas acho que aqui a gente também está falando, né, do seu restaurante, das pessoas, para oferecer às pessoas que moram aqui essa experiência, sim, de voltar à roça, né, onde eles conseguem ter um pouquinho da vivência de casa, muitas vezes, que eles se sentem acolhidos, né, que tem todo um sentimento por trás desse processo. Mas eu costumo ver e eu tenho percebido assim, que quem de verdade oferece uma experiência diferenciada, e falando de experiência no sentido de empreendimentos que têm uma competitividade maior que os outros, né? Por quê? Porque agrega valor nesse sentido, de contar história, de utilizar insumos, né, matérias-primas que são da roça, no seu caso, por exemplo, receitas de família e assim por diante. Um dos quesitos, assim, uma das características, na verdade, dos empresários é esse sentimento de pertencimento. Sim. Então, quando você se sente pertencente a algo, você consegue, de verdade, transmitir isso. E aí, falando dos empresários, transmitir isso através do seu próprio negócio, né? Sim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que você faz com os seus colaboradores para que isso chegue até o prato de comida e até a mesa. Sim. Essa palavra eu amo, tá? Pertencimento. Eu acho que ela é a base de tudo. Quando eu te falo que o roça é a minha reconexão, porque quando a gente sai do interior, a gente renega, né? Todo mundo que sai, vai para uma cidade grande, renega, quer consumir o novo, né? E essa recuperação desse pertencimento é uma das coisas mais valiosas que eu tenho na vida. E ninguém fala sobre uma cultura alimentar, fala melhor sobre uma cultura alimentar do que aquele que pertence a ela. É muito mais fácil eu contar a minha história do que eu contar a sua. Então, essa urgência de contratação é real, é cada vez mais real. Não vejo um horizonte mais positivo. Eu acho que ou permanece assim, ou dá uma piorada. Então, a gente tem que se adaptar, né? O que eu geralmente faço é identificar no processo de seleção mesmo, mas às vezes nem assim a gente consegue, porque você precisa com urgência, né? Quando eu consigo, as decisões são acertadas, eu sou bruxa, né? Eu vejo uma raizinha ali da roça na pessoa e eu falo, isso tem potencial, e eu trabalho isso na pessoa e também tendo a observar como que a pessoa trabalha durante o dia a dia para saber em qual função que de repente ela se encaixa melhor, né? Feito isso, na cozinha eu treino pessoalmente, todo mundo, receita por receita, faço ficha técnica de tudo, embora eu seja uma cozinheira que detesta ficha técnica, não gosto de repetidores de ficha técnica, gostaria que o mundo fosse feito de fazedores de cultura, mas essa não é uma realidade, né? O empresário. Exatamente, e principalmente para a gente manter padrão, né? Até porque, como eu disse,
Eu sei dessa cultura alimentar porque eu vivenciei, meus funcionários não. Então a ficha técnica é um instrumento muito importante para manter o padrão da comida. Agora esse aconchego, esse jeitinho, eu tento fazer o treinamento também pessoalmente com os meninos do atendimento e deixar claro que as pessoas aqui, eu não quero que elas tenham um atendimento pomposo de toalhinha quente e mãozinha para trás. Eu quero que as pessoas entrem como se elas estivessem entrando na casa da minha avó. E na casa da minha avó, para falar, você tem que levantar a mão. É alegria, é aconchego, é acolhimento. O nosso atendimento, ele tem que refletir uma experiência da pessoa no interior. Acho que esse é um dos principais pontos, assim, hoje, falando, né, da sociedade que a gente vive, que a gente tem uma geração que está chegando aí, que precisa estar muito conectada, já chegou, né? Que precisa estar muito conectada com o que de verdade acredita para se sentir motivada por esse trabalho, né? Eu acho que, assim, a seleção, ela é uma das partes fundamentais para você conseguir, de fato, mostrar, assim, ou conectar a essência da pessoa com a do restaurante e aí oferecer o que você de fato quer oferecer, né, para o seu cliente. E essa alma interiorana, ela, por exemplo, a Lu, que está na cozinha comigo agora, ela é da Bahia, mas ela é do interior da Bahia. Então, muita coisa que a gente faz na cozinha, ela entende. O João, que está na cozinha, é nascido e criado em Belo Horizonte, mas os pais e os avós são do interior. Então, é uma herança nossa. Muitas vezes basta despertar. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, aí o João fala, minha mãe fazia isso, isso chama assim, o pingue frita. Eu fui ensinar ele como fazia o pingue frita. Ele, mas a minha mãe faz isso a vida inteira, eu só não sabia que tinha esse nome. Então, assim, a cultura tá ali, o conhecimento tá ali, a pessoa às vezes só não liga. Sim, mas é isso, aí as empresas elas estão muito valorizando a questão do comportamento, em vez de saber completamente a técnica, por exemplo, né? Exatamente. Eu vou contratar uma pessoa que sabe, né, tudo de cozinha, ou eu vou contratar uma pessoa que talvez não saiba tanto, mas que esteja de verdade alinhada com o que eu quero oferecer para o meu cliente, com a forma com que eu trabalho, né? E essa alma do restaurante, no seu caso. E a gente falou aqui de alguns desafios. A gente sabe que só a tomar a atitude, a decisão de ser empresário, já é naturalmente enfrentar um grande desafio. Então, assim, a gente falou do desafio da contratação, da rotatividade, e queria que você, assim, elencasse para mim os seus principais desafios como empreendedora para dar seguimento, né, durante todos esses anos ao Roça Grande, e como você acha que você conseguiu superar esses desafios. Nossa, desde lá do início foram muitos, viu? Todo dia é um novo. Mas assim, eu acho que grandes desafios mesmo surgiram com a pandemia. Foi assim, avassalador. Porque a gente teve momentos aqui em que a gente não podia nem fazer retirada, né? Era só delivery. Então, assim, na época da pandemia eu tinha aberto um outro restaurante, né? Que era o Tacho, que hoje é a minha empresa de consultoria. Tinha 4 meses que eu tinha aberto o Tacho. Então eu tinha 2 equipes, um monte de família envolvida, aquilo foi me consumindo, porque como é que você deixa as pessoas sem emprego também, mas não tinha faturamento, então isso foi assim, muito desesperador mesmo. A pandemia, acho que foi o maior desafio que eu vivi na vida, né? Porque eu não estava lidando só com o meu trabalho, só com a minha renda, eu podia simplesmente fechar, ir para Moema e ver o que eu ia fazer depois. Mas como você falou no início, né, voltando a citar Rosa, o que a vida quer da gente é coragem, né? Eu falei, gente, isso é meu sonho, eu vou fazer o quê? E aí eu fui insistindo, juntando as contas, tive a sorte do meu carro ser roubado na pandemia, e aí eu recebi o seguro. Foi uma sorte. Foi a melhor coisa que me aconteceu na pandemia. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu recebi o seguro e eu consegui aguentar as pontas. Caramba! Né? E desde então, desde a pandemia, eu acho que quem diz que está completamente recuperado, assim, no setor de alimentação, a não ser que sejam grandes restaurantes, né? Para nós que somos pequenos, a gente ainda sente alguns reflexos. Então, o meu maior desafio foi porque
foi ser mais multifacetado do que uma geminiana é. Porque eu falo que mesmo sendo um desafio, Marcelo, eu não posso reclamar de nada, porque surgiram propostas tanto para eu trabalhar como consultora do Sebrae, quanto para eu dar aula em 2 universidades, na época da pandemia, ou seja, na época eu precisava de grana, né? Então, passado esse primeiro momento, né, eu comecei a dar as aulas, fazer as consultorias, então assim, financeiramente eu já não tinha mais problema, eu tinha como ter renda. Aí veio o segundo desafio, que é e agora? Eu continuo nessa vida de professora, de consultora, ou eu continuo com roça? Aí veio a escolha de Sofia, né? Porque aí eu conheci uma outra forma de trabalhar como cozinheira, como chefe de cozinha. Eu decidi ficar mesmo. Acho que todo empresário é meio doido, assim, é meio masoquista, né? A gente gosta. Mas eu acho que o que mais me fez ficar foi o propósito. E era isso que eu ia falar. Então, uma das palavras que você falou lá no começo, e aí, é meu sonho. Será que eu vou deixar tudo isso para trás, né? Abandonar tudo isso? Então, eu acho que uma coisa também que liga muito, conecta vocês empresários que têm aí uma sustentabilidade do negócio, é ter sonhado com aquilo. E gostar muito do que faz, né? Porque de verdade é um desafio. Muito. E é desafio todo dia, é desafiador, né? E aí, assim, eu tava falando com você no começo que hoje, diante de tanta concorrência, diante de tantos desafios, o que vai manter a gente alinhado aí no caminho que de verdade a gente quer é ter certeza ou ter uma clareza de quem a gente veio aqui, o que a gente veio aqui fazer. Sim. Porque de resto, né, a gente se perde. São muitos caminhos, são muitas possibilidades. Você mesmo recebeu essas propostas, né? E que isso te apoia de algum jeito, faz você seguir com o seu propósito também, né? Mas de uma outra forma. E então, assim, às vezes a gente acha que é algo muito intangível, né? Só a gente falar de propósito, que é uma coisa que tá na moda, e não simplesmente tá na moda, né? É algo que só isso dá resultado. Só a gente tá nessa linha. Quem dera. Não, só a gente tá nesse caminho que a gente consegue de verdade ter o resultado. Né? Então, assim, se a gente não souber pra onde a gente tá indo, se a gente não tiver esse sonho e apostar nesse sonho, e aí você falou assim, as coisas foram acontecendo. Não, as coisas não vão acontecendo sem a gente saber pra onde vai. As coisas só acontecem quando a gente tem muita clareza de onde a gente quer ir. E aí, realmente, você vai fazendo, você vai agindo, né, conforme aquilo que você acredita. E é por isso que as coisas vão acontecendo. Né? As portas vão se abrindo. As portas vão se abrindo, você vai tendo resultados. E você conseguiu reunir aqui muitas coisas num empreendimento só. Através do seu propósito, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, porque imagino que é um desafio operacionalizar tudo isso. Então, assim, fazer com que os produtos cheguem aqui, né? Essa dinâmica já é difícil, você controlar estoque de restaurante, enfim. Quando a gente compra... E o fornecedor te entrega na porta. E o fornecedor te entrega na porta. Quem dirá quando é de um produtor, né? Eu vi alguns vídeos, você indo lá buscar ovo, não sei o que mais, né? Já caí em matar burro, buscando ovo. Nossa! Então, assim, conta um pouco como que é essa operação. E até, assim, se você puder contar também, que eu sei que você recentemente fez uma consultoria financeira e tudo, porque tudo isso tem um custo. Sim. Né? Não é eu ir lá comprar o produto e isso me custou. Não, me custou a gasolina, custou o seu tempo, enfim. Como que você consegue operacionalizar e colocar isso dentro de um preço? A roça nasce do meu desejo de mostrar para o mundo a minha cultura. Até porque durante a faculdade de gastronomia, todas as vezes que eu tentava trazer algo da minha cultura, eu era ridicularizada por colegas e já fui inclusive por professores. Tipo, lá vem ela de novo com produto cerrado, que é a minha paixão. Lá vem ela de novo falar de quitanda.
E eu percebi que nós temos complexo mesmo de vira-lata, né? A gente quer só saber de cozinha internacional e tal, e aí eu sou muito pirracenta. Quanto mais me criticavam, mais eu queria mostrar, entendeu? Onde queres risoto, sou fubá suado. Vamos levar isso pro mundo. E também de ver muita coisa dando lá no sítio do meu pai, frutificando e perdendo. E aí eu pensava, gente, isso é comida, isso podia virar tanta coisa. E aí conhecia vários produtos de produtores da minha terra, e hoje eu conheço de Minas Gerais inteiro, que são pessoas assim, que precisavam ter esses produtos vistos, e as pessoas precisavam comer isso, porque é muito bom. Então esse é o meu ideal de negócio. O Roça nasce para ser um negócio de impacto social. A gente está num momento muito importante de autenticidade, assim, né? De mostrar o que é de verdade. Então, tudo que é maquiado já não gera confiança. Credibilidade. Né? E aí a empresa acaba perdendo muito com isso, as pessoas que passam por esse processo também. Então, de fato, eu acho que é uma colaboração muito, muito importante que você faz, né? Mas antes de fazer minha última pergunta, que está muito relacionada com isso, eu queria saber de você o seguinte: você fez agora uma estruturação administrativa, financeira, uma organização. Do preço, que você me pergunta. Assim, né, queria que você contasse, assim, né, porque é um grande paradigma. Eu tenho um propósito, eu vivo aqui, né, transmitindo essa essência, toda a alma da roça, compro de produtores locais, né, da roça mesmo. Mas no final das contas, o empreendimento é rentável, né? Porque é isso, o negócio precisa ser rentável. Sim. E você não é empresária para viver só de amor. Sim. Então eu queria que você contasse um pouquinho disso, assim, como que é rentável, sim, né? Você que estruturou agora tudo isso, consegue de fato fazer com que o seu negócio gire. Conta um pouquinho pra gente como foi e quais foram suas descobertas, o que você teve que ajustar, enfim. Quando eu formei em gastronomia, quando eu fiz o plano de negócio e tudo, né, eu tive muita orientação dessas duas professoras, que eu sempre gosto de citá-las, porque eu acho que o professor transforma o mundo, que foram a Ilusca e a Laura da de lá. Me orientaram, foram assim, faróis, né? Então eu saí sabendo um básico de formação de preço e tal, e durante os primeiros anos do Roça foi tudo bem. Com 7 meses de profissão eu já tinha alcançado mais do que com 9 meses de profissão eu já tinha alcançado mais do que eu já tinha alcançado em 9 anos de direito, em termos de realização, de seguir. Então assim, estava tudo bem até chegar a pandemia. A pandemia foi um abalo financeiro assim, sem precedentes, né? A gente ainda se recupera da pandemia, mas eu fiz essa consultoria, né, financeira, porque a gente mudou para cá, então a gente aumentou o negócio, a gente está incluindo produtos novos. E como coincidiu com esse tempo de afastamento que eu tive, né, e por outros trabalhos, eu precisava organizar a casa, né, e organizar os números principalmente. Então eu contratei essa consultoria e o resultado foi melhor do que eu imaginava. Porque às vezes na loucura, né, assim, de tentar apagar incêndio, de fazer tudo, consultoria, aula e tal, eu fiquei meio desconectada. Então o que a gente percebeu, né, junto com todas essas transformações, a gente precisou mudar de endereço. Eu tive 30 dias para resolver tudo, mudar minha empresa, para achar o imóvel, fechar contrato, fazer reforma e fazer a mudança, né? Então assim, foi muito desafiador, e o lugar que a gente veio é um lugar maior, um aluguel maior, então eu precisei readequar tudo. E quando a gente sentou, eu e a Priscila, né, ela falou, qual que é o foco da consultoria? Eu falei, eu preciso números, preciso ver os números. E fizemos esse acompanhamento, né, com o fato de eu ter deixado as 2 faculdades e me aproximado mais. Essa minha proximidade foi definitiva para a saúde financeira do negócio. Foi assim, absurdo o resultado que a gente teve em 1 mês, né? Mas é rentável, tá? Até antes da pandemia eu trabalhava só com roça, vivia muito bem, né? Teve essa necessidade de
ajustar a rota por conta de um evento que eu acho que atrapalhou a vida de todo mundo, né? E inclusive tirou a vida de muita gente. Então só por isso eu já estou no lucro, de estar viva, saudável, com a minha família perto de mim. E a gente reorganizamos preços, né, para ser compatível com, né, também o serviço que a gente está oferecendo agora, e já fizemos um planejamento financeiro para o ano de 2025, que vai ser o nosso primeiro ano assim, realmente com tudo ajustado aqui nesse novo endereço. E o meu projeto, eu falo que eu nunca quis que o Roça fosse grande em tamanho, mas em qualidade, em conceito e em honestidade com aquilo que eu entrego para o meu cliente. Mas eu acho que o Roça vai ter que crescer. Vai ter que crescer. Não sei como ainda, mas é rentável, é possível. É óbvio que demanda muito mais energia do que um negócio convencional. Mas eu acho que a gente precisa ter tesão de viver. Eu preciso acordar e fazer meu café da manhã e vir para cá, sabendo que eu estou fazendo, mesmo que eu não tenha filhos e que eu não vá deixar esse mundo para alguém que nasceu de mim, eu não quero deixar esse mundo para as próximas gerações pior do que já está, né? Então eu acho que você precisa ver felicidade naquilo, alegria naquilo que você está fazendo, sabe? Por mais desafiador que seja. E se eu escolhi fazer isso, então eu que banque meus BOs, né? E é rentável, o Roça paga as suas contas, o Roça tem capital de giro, o Roça tem uma perspectiva de crescimento muito boa para 2026. E eu estou bem feliz com os resultados, porque eu entrei na consultoria pensando que talvez eu tivesse que fechar. Mas, na verdade, eu não precisava fechar, eu só precisava cuidar do meu filho. Muitos empresários, né, quando a gente desenvolve as experiências, param no meio do caminho e outros dão continuidade. E da mesma forma quando a gente desenvolve um planejamento estratégico. Uhum. Normalmente a consultoria chega para conversar e para estruturar um planejamento estratégico da empresa. Mas a gente não consegue desenvolver um planejamento estratégico que de fato seja implementado se o gestor não estiver muito consciente do que ele quer. Sim. Porque daí a gente vai planejar qualquer coisa e a execução não vai sair do papel. Quer dizer, o que define a execução. E o planejamento não vai sair do papel. E o que define a execução. E o que define a execução, né? Sim. Então, pra gente finalizar aqui, eu vou voltar naquela pergunta. Que a gente precisa aí se retroalimentar, né? Então, independente se a gente tem essa clareza de propósito, se a gente, se você, como você fez essa transição de carreira, sabe que esse é o seu caminho de verdade, mesmo assim, tem horas que a gente desanima, né? E aí, eu vejo o seu negócio como um negócio de verdade muito impacto para as pessoas, mas queria que você contasse o que te retroalimenta para você levantar da cama, mesmo nos dias que são desafiadores, que às vezes não é um desafio nem profissional, às vezes são desafios pessoais mesmo, que a gente tem vontade de largar tudo e sair correndo, né? E viver da minha arte na Bahia. E viver da arte, vendendo miçanga na praia. Então, assim, o que é para você, o que te retroalimenta de verdade? Assim? Então, são várias pequenas coisinhas, né? E assim, eu falei, né, de gente acordar, ter vontade de vir pra cá, mas tem dia que, gente, né, sejamos honestos, tem dia que a gente não quer ir pra lugar nenhum. Mas geralmente coincide com esses dias, quando eu tô um pouco desanimada, algumas manifestações, né, sejam elas espirituais ou sejam elas dos próprios clientes, que me dão a real noção de que eu estou no lugar certo, no caminho certo e cumprindo aquilo que eu vim fazer nesse plano. Uma das histórias mais emocionantes que teve para mim aqui no Roça foi quando, um dos dias pós-pandemia, que eu estava bem para baixo, a minha avó, eu estava aqui, meu pai veio trazer algumas coisas para mim, a minha avó sabia que ele viria para cá, e me mandou o bolo de fubá dela, que era o melhor bolo de fubá do mundo, né?
E quando eu comecei, esperei meus pais irem embora, guardei tudo no estoque, eu estava sozinha, pandemia, isso foi até durante a pandemia ainda. Guardei tudo e sentei, coei um café, fiz um café com leite e comecei a comer o bolo. Era o bolo entrando e lágrimas saindo, o bolo entrando e lágrimas saindo. E eu senti o gosto daquilo disso aqui. E eu falei, não, isso não pode morrer. Outra ocasião foi uma cliente que comeu a nossa broa no pós-pandemia, uma senhorinha já, e falou que a broa tinha gosto da mãe dela. E gosto de mãe eu imagino que deve ser o melhor gosto do mundo, né? Não era gosto da broa da mãe dela, tinha sua broa, ela me falou isso chorando. Tem o gosto da minha mãe, eu nunca mais comi desde que eu perdi ela. Isso é muito poderoso, né? A comida, ela tem a possibilidade de nos levar para lugares, pessoas, momentos, lembranças. E quando você decide, como eu decidi trabalhar com cultura alimentar, isso é muito mais profundo. E aí são vários desses casos. Então são essas pequenas pílulas de felicidade que a gente vai recebendo e de retorno dos clientes. Eu tenho cliente que vem toda semana comer comida de Reinado. Toda semana. Ai, porque essa comida era comida de festa lá da minha casa. Ai, porque eu sinto, seu tutu é o único tutu que parece com o tutu da minha avó. Então, assim, se você falar pra mim, Mariana, sua comida me lembra a comida, sei lá, do Francis Mallmann, que é um dos caras que eu mais admiro desses famosos da gastronomia, né? Eu não vou ficar tão feliz quanto você me dizer que a minha comida lembra a comida da sua avó. Porque eu acho que essa reconexão que eu tive com a minha cultura, quando eu vejo que eu estou conseguindo possibilitar isso para outras pessoas, não tem nada que paga. Por isso que eu gosto de estar na cozinha, cozinhar, sabe? Principalmente quitanda, gente. Fazer quitanda é um trem assim, que eu amo. Ai, que lindo. E aí, aproveitando, falando da festa de Reinado, né? A Mari tem uma experiência aqui super linda. Fazer a propaganda da comida de Reinado. Super linda, que é justamente oferecer essa memória, né? Fazer com que as pessoas possam vivenciar um pouquinho dessa festa. Ou criar, né? Quem nunca teve. Ou criar memória, né? conhecer quem nunca teve essa experiência, mas que a gente consegue aí experimentar um pouquinho dos sabores dessa festa, conhecer as pessoas que fazem isso. Na vida real. Que são os personagens aí dessa vida real. Sim. Então são momentos muito únicos que eu queria te agradecer muito, né, por a gente ter se encontrado nesse momento, nessa construção dessa experiência, por essa contribuição também com a série, mas queria deixar o convite para que as pessoas pudessem não só vivenciar o Roça Grande, mas também essa experiência, que é uma experiência muito única, muito autêntica e muito a cara aí do interior, né, da roça, bem especial e emocionante, porque como ela disse, né, como vem do coração, como tá diretamente conectado aí com a alma dela, sempre chora, se emociona. Eu não sei como eu não chorei ainda. Eu tô muito equilibrada hoje. Então quero convidar todo mundo a vir visitar a Roça Grande, vir visitar Belo Horizonte. Vai ser muito bem recebido. Ela é uma pessoa super especial. E assistam também, convidar, né, todo mundo para assistir o nosso episódio. Pedir para você deixar aí o seu último recado para os empresários que estão nos assistindo. Antes de deixar para os empresários, eu gostaria de agradecer você, que você também, né, nesse processo da criação da experiência, ela não contou não, gente, não deu os créditos, mas quem me ajudou na formatação dessa experiência, a transformar, porque eu sou uma idealista, né, cheia de ideias, mas quem me ajudou a transformar isso num produto foi a Marcela, e ter pessoas envolvidas no turismo, que veem o turismo para além só de um produto de mercado, mas para um produto de valor, isso é imprescindível para nós. Porque nós estamos aqui no meio, né, ligando o turista com o produtor ou o cliente com o produtor, e a gente precisa de mentes brilhantes como a sua, mas acima de tudo mentes sensíveis para transformar isso em produtos rentáveis, né? Porque não é porque o produtor está na roça que ele não tem direito a ter um carro bom, a internet boa, estudar um filho, e a gente precisa de pessoas como vocês para que esse tipo de trabalho que a gente faça vá para o mundo, para que a roça ganhe o mundo, né? Que é onde ela deve estar. E para os empresários,
Tenho boas e más notícias. Ai. Não sei, eu acho que eu não consigo ver minha vida diferente do que ela seria hoje, né? Se você está pensando em ter um negócio, se você tem um negócio, eu acho que para ele se tornar sustentável a longo prazo, ele precisa estar conectado com você de alguma forma, ele precisa estar conectado com a sua história de alguma forma. Você precisa ser parte dele, né? A não ser as grandes corporações que são cheias de acionistas, né? Mas nós estamos conversando com pequenos empresários. Então, você é o seu negócio, você é a cara do seu negócio. Então, você precisa estar impresso nele de alguma forma, seja através do seu propósito de vida, seja através da sua história, através da sua identidade. Porque, principalmente na gastronomia, a gente vê muito as cristas da onda, né? Uma hora uma coisa está fazendo sucesso, aí todo mundo faz aquilo. Uma hora, não sei o que, está hypado, todo mundo faz aquilo. Mas para crescer, a árvore tem que ter raiz. A árvore que não tem raiz tomba. Então negócio nenhum vai se manter se não tiver raiz, né? E o que eu deixaria é isso. Não é uma profissão fácil, mas vamos encerrar com aquele que a gente começou a conversa, que é João Guimarães Rosa, né? Ele fala que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, afrouxa, sossega, então desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ser empresária é isso. Obrigada. Obrigada, que linda.